A entrevista 232 do programa Vozes dos Biomas tem como convidada Rita de Cássia Guimarães Mesquita, doutora em Ecologia de Ecossistemas, que é secretária nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O tema de nosso bate-papo é a respeito da importância das espécies migratórias de animais silvestres. O Brasil sediou em março deste ano a 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres, a COP15, no âmbito da ONU, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Só para se ter noção, pela Convenção há atualmente mais de 1.200 espécies protegidas, sendo a maioria aves. Uma diversidade rica e resiliente que percorre milhares de quilômetros, passa pelo Brasil e muitas já integram uma lista de planos de conservação. Segundo o relatório Estado das Espécies Migratórias do Mundo de 2024, a cada 5 espécies na listagem, uma está em risco de extinção. Os principais motivos são de origem climática e perda de habitat. Neste diálogo, conheceremos mais a respeito deste tema que merece atenção. Rita, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas. E hoje a gente tem um assunto bem interessante que poucas pessoas às vezes sabem, que é sobre as espécies migratórias, né, de animais silvestres. Eu gostaria que você primeiro nos explicasse qual é a importância dessas espécies, né, para a gente compreender, né, o quanto é importante, né, elas estarem sendo protegidas. Bom, Sucena, em primeiro lugar, muito obrigada, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto. Espécies migratórias são, na verdade, um tema um pouco fascinante, porque elas, além de todos os papéis ecológicos que elas desempenham, como tantas outras não migratórias, são espécies muito importantes para grandes ciclos, né? A polinização, a dispersão de sementes. Essas espécies, elas migram para a sua própria, muitas vezes para a sua reprodução, e com isso elas influenciam estoques, né, de populações de espécies. Muitas são muito ameaçadas de extinção. Então, o problema e o foco nas espécies migratórias ganha uma dimensão ampliada, mas também elas contribuem muito com a ciclagem de nutrientes, com a translocação de muitos elementos de um sistema para outros, porque algumas dessas migrações são massivas, né? Elas são enormes e com efeitos em ambos os sistemas, de onde elas partem e para onde elas chegam. Mas, por outro lado, também existem alguns pontos de atenção com relação a espécies migratórias, muito ligadas com, por exemplo, a preocupação da disseminação de doenças. Nós temos visto aí algumas epidemias modernas, atuais, que estão hoje associadas com as espécies migratórias. Então, compreender essas rotas, compreender o comportamento dessas espécies e aprofundar na questão da conservação delas acaba sendo muito relevante para inúmeros segmentos. Eu, como bióloga, a gente sempre enfatiza muito a questão da biodiversidade, das interações, mas eu acho que é importante de lembrar que essas espécies também têm interesse econômico, elas também têm interesse do ponto de vista da saúde, e elas também acabam sendo fontes muito importantes, até mesmo de inspiração para inovações, né? Incluindo inovações tecnológicas, né? E agora a gente quer saber assim, nós temos, né, espécies que fazem sua rota pelo Brasil, que são extremamente importantes e ao mesmo tempo até muitas encantadoras, né? Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho, como a gente está falando de biomas, talvez assim a gente viajar um pouquinho pelo Brasil, né, sobre algumas espécies que fazem passagem aqui pelo nosso país. Tá bom. Então, eu acho que é muito interessante. O Brasil, primeiro, um país com uma dimensão continental e é um país que tem uma zona costeira marinha muito extensa. Então, eu vou começar lá pelo mar, né? Assim, eu acho que existem espécies muito importantes e algumas altamente ameaçadas que chegam até a nossa costa, que
passam pelo nosso país e que são de muita atenção. Em alguns casos, nós temos tido histórias de sucesso para contar. Então, por exemplo, o caso das baleias de Bart, que, por todo um esforço internacional, por um grande esforço de conservação, nós temos visto essas baleias voltando com frequência e cada vez em números maiores à nossa costa. Então, elas nos lembram que os esforços de conservação dão bons resultados e a gente consegue ter sucesso. Ao mesmo tempo, nós hoje temos algumas espécies muito ameaçadas, e principalmente ameaçadas por práticas que geram alta pressão sobre essas populações, principalmente em períodos delicados, como, por exemplo, períodos de reprodução. E muitas vezes, inclusive, algumas práticas que miram justamente os territórios de chegada ou de reprodução, os sítios mais importantes de reprodução dessas espécies. Ali a gente tem tido muita dificuldade com alguns peixes, tubarões, arraias, mas também mamíferos, né? Então, assim, eu acho que a nossa costa também é visitada por alguns dos mamíferos mais ameaçados do mundo, e o Brasil tem feito esforços no sentido de ampliar a conservação desses ambientes, justamente buscando uma interação mais positiva com essas espécies quando elas chegam ao nosso país. Agora, na parte continental, a gente tem talvez algumas das rotas migratórias mais impressionantes, né? Nós temos o Brasil é visitado por espécies de andorinhas que migram lá do Ártico, vêm para cá, são migrações de enormes dimensões. A Amazônia, por exemplo, nós temos, e foi um ponto de muita atenção nessa última COP que aconteceu aqui no Brasil, em Campo Grande, a COP 15 das espécies migratórias, que são os bagres migradores da Amazônia, né? Então, esses peixes, eles realizam uma das migrações mais extensas registradas, eles viajam mais de 11 mil quilômetros na sua história de vida, né? Atravessando toda a bacia amazônica, saindo desde da Foz até as cabeceiras. E são espécies de alto valor econômico, espécies que elas desempenham papéis importantes nas economias das regiões por onde elas passam e que precisam de atenção porque, muitas vezes, as ações humanas sobre elas, além das mudanças do clima, que também tem tido um papel importante no bem-estar dessas espécies, né, acaba trazendo muitos impactos e muitas pressões, né? Então, o Brasil conta ainda com muitas espécies migratórias de pássaros, mesmo pequenos pássaros. Na COP, a gente, por exemplo, tratou de um passarinho que vem do Pampa, ele migra em áreas, tipo áreas úmidas, importantes, e não é uma ave limícola, ele é uma ave que está associada com esses ambientes, então um bichinho muito bonito e que entrou na lista, né, das espécies migratórias do Brasil, foi uma proposta do Brasil, o Brasil levou várias propostas para essa convenção, e quase todas as nossas propostas foram aceitas, então isso foi importante também, porque foi uma convenção que mostrou a importância, a dimensão do Brasil, no sentido de dar uma dimensão de importância a essa temática das espécies migratórias. Bom, então a gente tem dois assuntos agora. Você já antecedeu, né, a questão da conferência, né, das partes, né, da questão das espécies migratórias. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho a respeito, quantos países participaram, quais foram, né, os acordos principais, né, porque a gente sabe que todos são importantes, mas sempre tem algumas prioridades, né? E, ao mesmo tempo, quais foram algumas das espécies novas incluídas na listagem, né? Então, assim, participaram 130 países. Essa convenção ela é bastante focada, e eu acho que o Brasil participou. A gente teve um número muito grande de participantes. No total, foram mais de 2.600 participantes. Acho que foi a primeira vez nessa convenção que
houve a inclusão ou reclassificação de tantas espécies, foram 40 espécies, subespécies e populações que foram incluídas, né? E das 42 propostas, 40 foram aprovadas. Então, a taxa de aprovação foi alta, o que demonstra um sucesso, né? E, em alguns casos, em 2 casos apenas, onde não foi feita a inclusão, a proposta foi retirada pelo Brasil em articulação com outros 2 países, Argentina e Uruguai, porque, na verdade, essa é uma convenção que busca avançar e trabalhar pela construção de consensos. Então, é muito importante que, quando não há um consenso, que a gente dê um passo atrás e busque construir um consenso para que as propostas tenham mais impacto e mais ressonância, né? Então, eu acho que isso é uma prática muito positiva dessa convenção, que é diferente de outras que acabam decidindo muita coisa por votação, e, às vezes, os votos vencidos também não assumem os compromissos na medida que precisa, né? Então, durante a convenção no Brasil, foram aprovadas 16 ações concertadas, que são ações entre países, negociadas entre países, 39 resoluções sobre temas diversos, como resoluções ligadas com conectividade ecológica, que é extremamente importante neste caso, mas também mineração em águas profundas, saúde da vida silvestre, declínio de insetos, enfim, uma série de resoluções e 10 planos de ação focados em espécies, né? Então, durante a convenção, um dia antes dela ter início, foi realizada uma reunião de um segmento de alto nível, que contou com a presença do presidente Lula, do presidente... nós tivemos outros 2 países representados, né? Bolívia, também teve a presença da Colômbia, e delegados de inúmeros países. E nessa reunião foi apresentada e discutida a Declaração do Pantanal. A Declaração do Pantanal, depois, durante a convenção, continuou sendo abordada por outros países, e hoje ela já foi endossada por 20 países, tendo representação em todos os continentes do mundo, o que é muito importante, o que é muito positivo, né? Você me perguntou sobre espécies, né? Então, eu acho que assim, eu acho que é importante falar de alguns que por iniciativa do Brasil, agora estão recebendo uma atenção e uma proteção mais estrita, né? É o caso do maçarico de bico torto, do maçarico de bico virado, do de perna amarela. Os maçaricos são espécies limícolas que estão sempre presentes nos alagados, nas costas, mas também aparecem nos interiores, né, do Brasil, não apenas na zona costeira. Foram aprovadas 24 espécies de petréis e grasinas, que são espécies que estão sendo muito impactadas pela pesca industrial, porque elas caem nas malhadeiras, caem nas redes e acabam morrendo capturadas dessa forma. O Brasil conseguiu colocar o surubim pintado, que é uma espécie muito importante de ter entrado, era uma proposta brasileira, mas também a gente teve o cação cola fina e o caboclinho do Pantanal, que é o passarinho que eu estava dizendo, que está no Pampa, mas também chega a Minas Gerais e migra entre países aqui mais para o sul. Acho que a gente também teve algumas ações importantes que foram propostas por outros países, mas que diz respeito a espécies que também ocorrem no Brasil. E o Brasil apoiou as iniciativas desses outros países. É o caso da ariranha, que é uma espécie muito emblemática do Pantanal e da Amazônia. Os tubarões-raposa, são 3 espécies que foram colocadas no apêndice 1, dos quais 2 ocorrem no Brasil, e tubarões-martelo, que também ocorrem aqui. Eu acho que um destaque que teve muito grande nessa convenção foi sobre a onça-pintada, porque a onça-pintada ela já fazia parte dos apêndices da CMS por conta dos deslocamentos transfronteiriços que ela faz, né? Então, eu acho que, talvez, estritamente falando, muitas pessoas não pensam que a onça seja uma espécie migratória, mas a verdade é que, por ela cruzar fronteiras entre países, ela
acaba demandando articulações internacionais e articulações entre os países para que ela possa ter a devida proteção. E dentro da CMS, ela encontra, então, esse ambiente para que a gente possa discutir iniciativas para ampliar a proteção dela de uma maneira transfronteiriça. Então, aqui na conferência, foi ampliada a iniciativa de conservação da onça-pintada, né? E ampliando a cooperação entre países da América do Sul, né? E foi criada a Comissão Multinacional para os Corredores de Onça-Pintado. Isso, eu acho também que essas são ações muito importantes. Também nós tivemos a aprovação do Plano de Ação dos Bagres Migratórios Amazônicos, que foi uma iniciativa brasileira, mas articulada com Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, e que trata especificamente da dourada e da piramutaba, dois bagres de grande importância econômica. E eu acho que eu não posso deixar de falar da toninha, que acho que todo o Brasil assistiu no programa lá do Fantástico, recentemente, a questão de como a pesca industrial tem afetado a sobrevivência desses animais. E a toninha é um dos mamíferos mais ameaçados e carecendo de mais atenção. E o Brasil criou, no âmbito, né, no rastro da COP15, o Parque Nacional do Albardão e a APA do Albardão, que juntos cobrem 1.600.000 hectares de área protegida, um parque nacional e uma APA. Então, com isso, eu acho que o Brasil também acabou trazendo uma possibilidade de ampliar o grau de proteção de ambientes extremamente importantes para essas espécies muito ameaçadas. Botos, a toninha, tubarões, arraias, e num local de alta importância para a conservação delas. Interessante, porque o parque é um parque marinho, né? E fica no Rio Grande do Sul, né? Fica no extremo sul do nosso país. E foi muito comentado, né? Porque até então a gente não tinha noção, né? Dessa potência, né? Ecossistêmica, né? De biodiversidade, e foi colocado agora. Mas também é um desafio, né, Rita? Porque as unidades de conservação, né? Elas sofrem muitas pressões, né? E, ao mesmo tempo, eu gostaria que você pudesse falar a respeito do que a gente já tem dentro do Brasil, que tem planos, né, de conservação de algumas espécies, né, que fazem parte, né, dessa listagem, e quais os desafios que você acha que são impostos, assim, para que essas unidades realmente estejam protegidas, né, unidades de conservação. Então, eu comentei sobre o Parque Nacional do Albardão, mas eu acho que é importante dizer que durante a COP15, outras 3 unidades de conservação foram anunciadas pelo Brasil, 2 delas no Pantanal, ampliando um grande corredor de conservação que tem um foco muito especial com a onça-pintada, mas não somente ela, né? Porque outras espécies também importantes passam por ali. E uma área no norte de Minas, que também foi criada e anunciada durante a COP. Então, a gente continua fazendo esforços de ampliar a quantidade de áreas protegidas. Eu acho que o desafio é que a gente possa fazer com que esses espaços protegidos, em primeiro lugar, assegurem a devida conservação que se está buscando. E a gente verifica que ainda existe um número muito grande de espécies que necessitam, que precisam de mais atenção, e as diferentes modalidades de conservação permitem que a gente possa melhor interagir com outros usos e outros interesses. E eu acho que a gente sempre deve buscar construir a melhor configuração possível, compreendendo que muitas destas áreas também são territórios de interesse para atividades produtivas, para atividades econômicas, para populações tradicionais.
E eu acho que o nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele abriga muito bem essa diversidade, esse espectro de opções para o gestor no momento de definir a melhor solução de conservação para diferentes lugares e em diferentes contextos. Isso não quer dizer que a gente não tenha sempre que enfrentar alguma resistência, algum interesse, porque, na verdade, não existe lugar que não é de interesse de ninguém, como também não existe lugar onde não tem ninguém que está ali fazendo algum tipo de uso que pode ser afetado pela criação, né? Então, nós precisamos manter diálogos claros e abertos e transparentes, buscando encontrar as melhores soluções que a gente e a melhor configuração de conservação e de gestão destas áreas. E eu sei que isso é possível, e, inclusive, ao aumentar a proteção, a gente também está contribuindo para as cadeias produtivas mesmo que estão se beneficiando dessas espécies, porque você acaba protegendo um berçário, um sítio de reprodução natural, uma população que precisava de um respiro para voltar a crescer. Então, a conservação ela também precisa ser vista como uma aliada das atividades econômicas, onde ela está contribuindo para uma maior diversidade de atividades econômicas. E talvez a gente tenha que olhar mais um país com os atributos que o Brasil tem, a importância do turismo de natureza, a importância de você trabalhar com a sociobioeconomia associada a produtos da biodiversidade, mas produzidos de uma maneira sustentável nas escalas apropriadas. Então, eu acho que a gente é capaz de ter essa melhor integração entre o sistema de áreas protegidas e a contribuição que esse sistema pode dar para um melhor funcionamento, inclusive das cadeias de valor, das cadeias produtivas de diferentes segmentos do Brasil, né? Então, a gente tem, assim, o Brasil tem uma série grande de planos de ação nacional. Os planos de ação nacional são focados em espécies ameaçadas. Infelizmente, muitas espécies ameaçadas são migratórias, o que coloca uma responsabilidade e uma pressão a mais, porque se nós estamos fazendo a nossa parte aqui, mas nós precisamos que lá no país onde esses animais vão, também seja feito as ações de conservação, e isso gera um esforço de uma melhor integração transnacional e, às vezes, até transcontinental. Então, o Brasil tem planos para muitas espécies, as aves limícolas, os bagres migradores, a gente tem planos para tartaruga marinha, para as baleias, para os cetáceos, enfim, são muitos planos, inclusive, como eu falei no início, alguns já mostrando resultados muito significativos e, portanto, mostrando que ações efetivas de conservação trazem os resultados que são esperados, né? E, por outro lado, temos algumas espécies que carecem dessa atenção e que, na medida que elas agora estão entrando nos anexos da Convenção, elas vão demandar atenção para que a gente possa fazer os devidos planos. E alguns planos também talvez possam se beneficiar de revisões e atualizações. Os planos eles são constantemente monitorados. Então, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, é o responsável pelos planos de ação nacional. E com esse mandato, realiza toda a parte de monitoramento, de acompanhamento das espécies e de avaliações periódicas. O Brasil é um país que faz uma das maiores avaliações de espécies ameaçadas no mundo. Então, a gente, como um país mega diverso, isso era esperado, que a gente tivesse que acompanhar um número grande de espécies, e é o Instituto Chico Mendes que coordena essas ações. E os planos de ação estão espalhados por todo o território nacional, né? E a gente entende
que alguns planos já estão em discussão, mas talvez ainda não concluídos, e que, na verdade, esses momentos de encontros internacionais, nessas convenções que se debruçam sobre temáticas bastante focadas, bastante específicas, como é o das espécies migratórias, nos ajudam a fazer progressos onde o progresso está sendo necessário. Quer dizer, precisamos avançar com ações mais ampliadas e mais efetivas para algumas espécies, né? Como é que a conferência, né, das espécies migratórias dialoga com a conferência do clima e a conferência da biodiversidade? Né? E porque são tantas conferências importantes, tem a da desertificação também, né? Então, como é que elas dialogam, né? O que poderia ser alguma coisa em comum que a gente poderia dizer? Olha, claramente é necessário haver uma integração entre todas essas convenções, porque elas têm interações e elas acabam se debruçando sobre problemas que são compartilhados entre elas. O Brasil tem defendido muito fortemente a questão das sinergias entre as convenções do Rio, né? A gente chama de convenções do Rio, porque é a da biodiversidade, do clima, da desertificação, mas a Convenção de Espécies Migratórias também é uma convenção que precisa muito dessa atenção. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, nessa convenção, a temática da conectividade é muito importante. E a gente falou muito de corredores de passagem, a conexão entre rotas em diferentes países, né? E se você olhar, por exemplo, as estratégias, tanto da biodiversidade quanto para o clima, essa questão da conectividade, ela também é bastante central para essas convenções. Porque o que a gente espera é que, na medida que a gente infelizmente vai avançando com o fenômeno da mudança do clima, as espécies vão necessitar se adaptar a novas realidades. Todas as espécies, inclusive nós, humanos. E esses corredores, eles passam a ter uma centralidade no sentido de dar uma chance a essas espécies de buscarem lugares melhores, de escaparem, inclusive, de alguns dos grandes impactos da mudança do clima. Então, a conectividade ecológica ela é importante para a biodiversidade, ela é importante para a Convenção das Migratórias, ela é importante para da mudança do clima. E, no caso da desertificação, a gente ainda tem um adicional, que é a questão da proteção das áreas de recarga de aquíferos. A proteção ao longo das bacias, dos rios e das grandes áreas de recarga. Então, existe uma associação muito íntima entre biodiversidade, clima e a parte toda de recursos hídricos, né? do ciclo hidrológico. A gente aprendeu de uma maneira muito detalhada, por exemplo, a importância que a Amazônia tem para a formação de chuvas, de nuvens, de tudo, para todo o continente, tanto para o norte quanto para o sul. Então, eu acho que não dá para dissociar e que todas essas convenções elas têm algo a contribuir no sentido da conservação das suas próprias agendas. A biodiversidade contribui para a do clima. Eu diria que as soluções baseadas na natureza são as soluções mais efetivas que nós teremos para enfrentamento da mudança do clima. Todo mundo hoje compreende muito bem a importância da restauração da vegetação nativa, tanto para o atingimento das metas e compromissos de país na questão do clima, Plano Clima brasileiro, quanto para a biodiversidade e, certamente, restaurar ambientes que são importantes para espécies migratórias também terá impacto para as espécies migratórias, né? Então, eu acho que a gente, durante um bom tempo, essas convenções caminharam meio independentes, mas agora acho que está se construindo cada vez mais um consenso
de que nós precisamos fazer uma maior integração e uma sinergia entre elas, de modo a que a gente possa, de verdade, dar as respostas que se espera, com tantos planos, com tantas convenções, com tantos diálogos, com tantos pactos e acordos, né? A gente precisa fazer a melhor entrega possível, e isso virá melhor se nós combinarmos esses compromissos e buscar soluções integradas, né? Bom, a gente está chegando nos momentos finais. Eu gostaria que você fizesse suas considerações e, novamente, obrigada, né, pela participação. Olha, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade. Eu queria dizer que o Brasil vai fazer um esforço muito grande agora para ampliar o nosso conhecimento sobre espécies migratórias. Então, foi assinado um acordo entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações para que a gente tenha um edital voltado às pesquisas sobre espécies migratórias no Brasil. Eu espero, com isso, que a gente vai ampliar o nosso conhecimento sobre áreas importantes para essas espécies, sobre para onde essas espécies vão quando elas não estão aqui, e que a gente amplie o nosso conhecimento cada vez mais. Acho que o Brasil é um país muito importante nessa temática, e esse esforço vai deixar um legado. O Brasil vai presidir a Convenção de Espécies Migratórias pelos próximos 3 anos, então nós temos um forte compromisso de deixar um legado dessa presidência que, de um lado, continue ampliando as áreas importantes e que devem ser protegidas para as espécies migratórias, para que elas encontrem lugares seguros quando elas estão no nosso país, de boa qualidade, que permitam elas cumprirem seus ciclos aqui. Acho que nós vamos ter um papel também ampliando os diálogos internacionais para que a gente possa construir esforços integrados com os países que recebem espécies nossas nos seus territórios. Certamente vamos ampliar o conhecimento com os editais de pesquisa para a comunidade científica e as cooperações internacionais. Eu espero que o Brasil deixe um legado importante para essa convenção e que a gente consiga, de fato, ampliar o nível de proteção das nossas espécies migratórias e fazer com que cada brasileiro compreenda que essas espécies são as campeãs em termos daquilo que uma espécie pode fazer, no sentido do espetáculo que elas fazem nessas viagens de longa distância, esforços que, às vezes, a gente não consegue imaginar como um ser vivo pode fazer isso. Então, o que eu gostaria era que as nossas crianças, os nossos jovens, se interessassem por saber mais sobre as espécies migratórias do nosso país, as que estão nos lugares onde elas vivem, e que todos compreendam que cada brasileiro pode contribuir para a conservação delas e para que elas cheguem no lugar de segurança quando elas estão conosco aqui no Brasil. É isso. Muito obrigada.